E aí, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo. Estou aqui novamente, né? A gente tem feito uma sequência aí de aulas, né? Aulas mais curtas para que vocês possam aprender um pouco mais, né, desse segmento que é o segmento da minha expertise, né, desenvolvimento de marcas, criação de negócios emocionais, reimaginando negócios, desconstruindo ideias, ligado ao varejo de carnes. E hoje eu escolhi um tema que eu tenho falado muito nas minhas palestras, né? Inclusive o bootcamp desse ano trouxe muito forte esse tema, que é o poder das marcas que vendem emoção, né? Então, eu tenho carregado essa mensagem aí para o Brasil inteiro de quanto que é importante a gente trazer o emocional para dentro dos nossos negócios tão racionais, né? A gente trabalha, a gente é muito especialista, né, em falar de produto, em falar de característica técnica do produto, mas a gente não é bom de trazer emoção junto disso. Então, eu quero trazer um pouco desse assunto para vocês, é, principalmente trazendo a importância disso nesse mercado competitivo que a gente está vivendo hoje. E isso pode ser atribuído a qualquer negócio, tá? Tanto marca de carne, quanto um açougue, quanto um supermercado. A gente está falando, de um tema amplo e que pode se adaptar a qualquer tipo de negócio, inclusive de outros segmentos, tá? Então, o meu principal objetivo com essa aula de hoje é explicar a diferença, para vocês entre uma compra racional e uma compra emocional, ah, e trazer para vocês, como é que as marcas conseguem se diferenciar e vender um pouco mais do que um produto, tá? Então, nós vamos tratar desses assuntos. Então, a primeira coisa que nós vamos falar, eu vou até compartilhar um quadro branco aqui que eu preparei para a gente ir seguindo. Deixa eu achar ele aqui, que aí fica mais fácil a gente seguir, né? Vou abrir quadro aqui. A gente seguiu. Deixa eu só ampliar ele aqui, tá, gente? Porque tá pequenininho. Vamos ampliar. Agora deixa eu achar ele aqui. Aqui. Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui, até a gente achar a veia do negócio aqui. Ampliando, aí eu acho que ficou um tamanho legal, né? E eu estou aqui, tá? Pequenininha aqui do lado da tela. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre racionalidade versus a emoção na hora de comprar. Vamos ligar sempre isso à carne, né? Óbvio que é o meu negócio. Vamos falar o poder das marcas que vendem emoção. Vamos falar os 5 sentimentos que movem as decisões de compra. E depois vamos falar como aplicar a emoção ao vender carne, né? Vou trazer alguns cases de sucesso aí para vocês compararem, né? A gente vai trazer cases de outros segmentos, mas aí a gente vai comparar com o mercado da carne para vocês entenderem como é que funciona pensar com esse tipo de ideia, tá? Trazer esse tipo de ideia de emoção para dentro da razão, né? Para dentro do racional de comprar carne. Então, o primeiro tópico de todos é a racionalidade versus a emoção, na hora das compras. Primeiro, né? Vamos lá. O que que é uma compra racional? Uma compra racional, ela é uma compra baseada em necessidade, preço ou funcionalidade. Ou seja, se eu vou para o supermercado para comprar a compra do meu mês, eu estou indo baseado numa necessidade, ou eu estou indo num atacado buscar preço, ou eu estou indo porque, ou eu estou comprando um produto que resolve alguma função, tem alguma funcionalidade para mim, né? Quando a gente fala em compras emocionais, essas compras emocionais elas já são influenciadas por sentimentos, elas são influenciadas por memórias e conexões afetivas. É,
eu vou dar um exemplo. Quando a gente pode dizer que uma compra é emocional. Você trocar de iPhone, por exemplo. Você tem um 14, você vai trocar por um 15. Você nem precisa de um iPhone 15, mas a compra ela é tão emocional, ela não tem razão dentro dela, que você não pensa, você simplesmente compra. Por quê? Porque essa compra ela é emocional e ela é influenciada por sentimento, né? Que é o sentimento de pertencimento, de poder ter sempre a versão mais nova daquele iPhone que é a sua marca preferida, tá? Então, vamos juntar isso com carne. Um exemplo prático: quando alguém compra um corte de carne pensando em um jantar especial com a namorada, para o pai, para a mãe, para o filho, em vez de apenas matar a fome. Eu sempre digo que ninguém vende picanha de wagyu para quem está com fome. A gente sempre vai vender um produto de valor agregado através de uma venda emocional e não de uma venda racional, tá? Então, essa é a racionalidade versus a emoção nas compras. Segundo tópico, o poder das marcas que vendem emoção. Qual que é o objetivo desse tópico? É a gente trabalhar e eu mostrar para vocês como é que as marcas podem se diferenciar ao vender mais do que produto. Isso eu tenho falado bastante. Então, para a gente falar sobre isso, a gente acaba explorando o conceito da Love Marks, que eu também abordo muito isso nas minhas palestras, que nada mais é do que marcas que criam lealdade emocional. A gente sempre diz o seguinte, que se você tira uma marca do mercado, o cliente substitui facilmente por outra. Se você tira uma Love Mark do mercado, o cliente vai ficar sempre falando e lembrando e entristecido porque você tirou aquela Love Mark do mercado e ela não tem mais. Então, essas marcas, essas love marks, elas são marcas que são lembradas por momentos especiais. E a conexão emocional, ela é a chave para fidelizar cliente. Eu vou dar um exemplo prático disso. Para cada um dos tópicos, eu vou trazer um exemplo prático que relaciona com o mercado da carne, tá? Uma marca de carne que promove a ideia de conectar pessoas ao redor da mesa, em vez de apenas vender carne. E vocês já devem ter percebido que muitas marcas já estão começando a mudar o jeito de se comunicar com o cliente, trazendo muito mais essa conexão de pessoas ao redor da mesa do que simplesmente divulgando qualidade de produto, tá? Então, isso é muito importante também vocês terem. E é, os 5 sentimentos que movem as decisões de compra. Isso também é muito legal, tá? Vou trazer para vocês aqui os 5 sentimentos. Vou até escrever para vocês aqui no quadro. Deixa eu tirar esse aqui daqui, passar para cá. Deixa eu achar uma seta aqui. Achei. Só que eu queria que essa seta ficasse virada e eu acho que ela não vai ficar. Deixa eu ver se eu consigo virar. O Canva tem dessas coisas, gente. É meio estranho, ele não vira. Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar um post-it bem aqui. E isso aqui vai bem aqui para baixo. Então, eu vou falar para vocês do primeiro sentimento, que é segurança. Primeiro sentimento. Chama segurança. E essa segurança, ela está relacionada a marca traz confiança. Esse é o primeiro sentimento. Agora, eu vou falar para vocês, Ctrl+C, Ctrl+V, qual que é o segundo sentimento. Importante vocês depois começarem a pensar nisso nos negócios de vocês. O segundo sentimento é prazer. E quando a gente fala em prazer, a pergunta que a gente tem que fazer, se responder, é isso aqui, ó.
O produto proporciona uma experiência agradável? Vamos para o terceiro sentimento, que é orgulho. Vocês devem pensar, mas o que que tem a ver, né? Orgulho, né? Com carne. E tem a ver com o seguinte: é tão engraçado que isso aqui tem um poder tão grande que é o cliente se sente bem ao consumir ou associar-se à sua marca. E eu tenho um exemplo muito característico disso aqui, que é um exemplo de uma marca que eu ajudei a criar e todas as marcas que estão dentro do meu portfólio hoje de cliente, o cliente sente orgulho de pegar a sacolinha, sabe? E chegar no churrasco com aquela sacolinha. E aí ele tem orgulho de dizer o seguinte: olha, hoje o churrasco é da marca X. Então é isso. Quando a gente fala orgulho, é exatamente isso. O outro sentimento que eu quero trazer para vocês que é importante é um sentimento que hoje está muito em alta, que é nostalgia. E nostalgia está relacionada a quê? A marca, o seu açougue evoca memórias ou tradições? Ou seja, quando a gente fala da sua marca, quando a gente fala do seu açougue, as pessoas têm alguma memória afetiva dali? Às vezes, um cheiro, o som, a forma como o dono ri, até isso traz memórias afetivas. É, a forma como você se comunica dentro do seu negócio traz muita memória. Então, a marca está conseguindo fazer isso, evocar essas memórias ou tradições. E o quinto sentimento que a gente sempre tem que buscar quando a gente está falando de conexão emocional é um sentimento que chama-se pertencimento. Pertencimento. Que é o seguinte: a marca faz o consumidor sentir-se parte de algo maior? Aqui eu vou dar um exemplo. Eu sempre falo muito da reserva, né? Mas tem infinitos outros exemplos, tá? A cada camisa de uma certa coleção que você compra, camiseta, isso significa 5 pratos de comida, por exemplo. A sua marca está associada, a alguma causa? Isso é faz parte do sentimento que faz com que as pessoas decidam comprar de você. E hoje isso daqui tá muito em alta, tá, gente? É você se unir a uma causa, não importa se é uma causa social ou se é uma causa ambiental, se é uma causa que está relacionado a pet, é importante você ter você evocar esse sentimento no seu consumidor, porque principalmente as gerações mais novas, que é essa geração que a gente tem falado muito, né, a geração Z, eles estão muito ligados a esse sentimento de pertencimento a algo maior. Então, um exemplo prático, né? Vamos falar agora desses todos esses sentimentos aqui que eu acabei de dizer. A carne, o produto que você vende, evoca a sensação de um churrasco em família, reforçando laços e tradições? Porque, gente, se tem uma coisa que nenhum produto vai conseguir substituir, é a tradição do churrasco. A tradição de um ossobuco com polenta com a família num domingo. A tradição de uma carne moída com molho de tomate que a vovó faz. Ninguém consegue substituir esse sentimento. Não tem produto que consegue, porque o que a gente está falando é de sentimento. A gente está falando de laços. A gente está falando de tradição, tá? Então, é isso que, quando a gente fala em sentimento, é disso que eu estou falando, tá? Bom, falamos dos 5 sentimentos, né? Isso aqui eu vou colocar aqui, que ele é o que conecta tudo. Deixa eu ver se eu mudo de cor esse danadinho aqui. Pronto.
que o objetivo de tudo isso que a gente está falando é isso aqui. Aí tá vendo, gente? Olha, diminuiu o trem aqui. O objetivo de tudo isso que a gente está falando é conectar emoções ao produto e eu falo que isso é o futuro, tá? Sempre. E como é que a gente pode aplicar emoção ao vender carnes? Como é que a gente consegue fazer isso? Bom, ah, primeiro, usando narrativa. A história por trás do produto ajuda muito a aplicar emoção na hora de vender carne. A origem da carne, o cuidado no preparo, o seu background, o seu cuidado ali na área de açougue ou na sua área de produção, manipulação lá dentro da sua indústria. Essa narrativa, essas histórias que vêm por trás do produto ajudam muito a aplicar emoção na hora de vender a carne. Marketing sensorial, apresentação visual, o cheiro do preparo, o som de um corte bem feito, isso também ajuda muito a aplicar emoção ao vender carne. Por que que eu gosto de usar a degustação dentro do supermercado, a degustação dentro do açougue? Porque isso é marketing sensorial. A música é sensorial. Tudo que se remete a cheiro, é, a olfato, a paladar, a audição tem a ver com marketing sensorial, e isso tem um poder muito grande de gerar emoção no consumidor. Outra coisa também que ajuda é focar nos momentos de consumo. Então, o churrasco, o almoço de domingo, o jantar a dois, o almoço com as crianças, né, antes de ir para a escola. Então, foca no momento do consumo, não foca no produto. Então, quando você começar a pensar em como é que você vai fazer para aplicar a emoção ao vender uma carne, lembre-se sempre disso, focar no momento do consumo e não no produto em si, tá? Vou dar um exemplo prático. É, Apresentar a carne não só como alimento, mas como parte de uma experiência. Refeições em família, como eu falei, comemorações, aniversários. A gente está falando de momento, a gente não está falando de produto, tá? Então, isso é fundamental para que você consiga aplicar emoção na hora de vender carne. E como é que você pode incluir esse aspecto emocional no dia a dia do seu negócio? Bom, ah, eu posso dar alguns, eu posso trazer alguns estudos de caso, por exemplo, para falar para vocês de como é que as marcas se diferenciam pelo emocional. Acho que agora eu posso parar de compartilhar. Deixa eu ver se sim. Só um pouquinho, gente. Exato. Vou parar de compartilhar, tá? E aí vai voltar eu grandona aí para vocês. Então, agora eu vou explorar um pouco desses estudos de caso, né? É, como é que a gente consegue aplicar, né? Como é que a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia, né? Então, eu sempre falo que existem algumas marcas que conseguem fazer isso muito bem. E eu cito sempre a Harley Davidson, cito a Apple, eu cito a Coca-Cola, eu cito a Nike. Mas hoje eu vou falar de algumas que eu não falei ainda, nos meus eventos ou nas minhas palestras. Eu vou falar da Coca-Cola. A Coca-Cola, ela tem um propósito muito claro, felicidade e conexão. Então, ela é conhecida, vocês devem perceber, pelas campanhas focadas na felicidade e nos momentos de união. Ao invés de vender refrigerante, a marca promove a ideia de beber Coca-Cola, né? Beber Coca-Cola faz parte de momentos de alegria, celebrações e encontros familiares. As campanhas de marketing sempre associam o produto Coca-Cola aos momentos felizes e nostálgicos, como celebração de fim de ano, encontro com amigos, e isso faz com que
haja uma conexão emocional ao mostrar que a Coca-Cola ela está presente nos momentos especiais da vida. E como é que a gente traz essa ligação para o mercado da carne? Uma marca de carne, ela pode explorar esse sentimento associando os produtos a momentos de união, como churrasco de fim de semana, refeições festivas. Então, o seu marketing ele deve focar na ideia de que não se trata apenas de comer para matar a fome, mas sim de criar memórias ao redor da mesa. Então, esse é a ligação, né, que você pode fazer com esse, levando em conta esse exemplo que eu dei da Coca-Cola. Eu vou falar de um outro exemplo que eu não costumo falar tanto, mas que é interessante. Airbnb, a personalização de experiência. O Airbnb não é apenas uma plataforma de aluguel, de acomodação. A marca, ela se transformou, ela transformou a experiência de viajar, oferecendo possibilidade da gente se sentir em casa, em qualquer parte do mundo. Então, é mais do que um serviço. A marca vende a ideia de pertencimento e de vivenciar novas culturas. E ela aplica o emocional quando ela foca nas experiências autênticas que o viajante pode ter. Eu sou muito usuária de Airbnb, tá? Nas campanhas, normalmente, a gente vê histórias reais de pessoas que encontram não apenas uma casa para ficar, mas uma nova forma de se conectar com o mundo. Como é que a gente traz essa ligação para o mercado da carne? Uma marca de carne, um açougue, pode também personalizar a experiência de consumo, oferecendo os cortes especiais, sugestões de receita, ou até mesmo criando evento que envolve o consumidor, como degustação, workshop. A ideia é fazer com que o cliente sinta que a marca está entregando algo único e feito especialmente para ele. Entenderam, gente, como é que é ligar tudo, né? É praticamente ligar tudo ao emocional. Então, esses exemplos, eles mostram que, independente do segmento, marcas que trabalham com emoção conseguem se destacar e criar essa relação duradoura com os consumidores. No mercado de carnes, a lição é muito clara. Vender carne é mais do que oferecer um alimento, é entregar experiência, momento de conexão e um produto que carrega valor como qualidade, tradição e propósito. E é isso que é o resumo de tudo. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar com esse vídeo hoje. Aplica lá no seu negócio e depois me conta o que que você achou. Até o próximo.